vou contar uma história para você, que você conhece muito bem, e dentro dessa história a gente faz comparações. Já foi falado sobre Pedro aqui, Maria Madalena, outros personagens bíblicos, sobre mudança, sobre sair de um ponto ao qual eu estou e avançar em Deus, provocando essa mudança em nome de Jesus. Lucas 19, Jesus entrou em Jericó. Jericó é uma cidade muito rica na época. Existe em Jericó algumas águas quentes, termais, ali próximo, onde todo mundo vinha da região na época dos reis e se banhavam naquelas águas. E ali aquela cidade se tornou uma cidade até na época do inverno, para que os grandes homens, grandes reis viessem ter como aquele local uma cidade mais específica para eles. Também é conhecida pelas suas, antigamente, bem antes de Jesus, quase 3.000 anos antes de Jesus, pelas suas muralhas intransponíveis, a qual Deus tira o povo do deserto e envia aquele povo para lá, e a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Mas não é essa Jericó das muralhas, é a Jericó da época de Cristo Jesus, avançada no tempo, já uma cidade próspera, aonde havia muitas pessoas que viviam ali e eram mercadores. E Jericó era um dos caminhos de Jesus. Jesus entra nessa cidade, ele vai para a última semana da vida dele, últimos dias da vida de Jesus, e ele atravessa a cidade. Nós também conhecemos a história daquele homem que mendigava ali à beira do caminho próximo de Jericó. Mas o versículo 2 vai contar e narrar a história de um outro homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Ele não era apenas um homem que cobrava, ele era o chefe da coletoria dos impostos da região. O que acontecia naquele momento? Roma tinha o seu império, e a região da Palestina e toda Israel era dominada por Roma, era uma região dominada, e naquela região se pagava tributos a Roma, e ele vivia, os judeus, os israelitas viviam naquela região, e aí o que Roma fazia? Escolhia um dentre os judeus para ser cobrador de impostos dos seus próprios irmãos, e a carga dos impostos, uma parte ficava com ele, uma pequena parte ele enviava para Roma. Tudo que era produzido, tudo que era conquistado com a força do suor de cada hebreu, de cada judeu, Roma tinha uma boa parte. Preste atenção sobre isso. Zaqueu, ele era chefe dessa coletoria de impostos, essas pessoas que cuidavam, para cobrar. Então por isso ele era muito odiado pelos seus próprios irmãos de sangue. As pessoas não entendiam porque é que Zaqueu, sendo judeu, cobrava impostos dos seus próprios irmãos. Versículo 3 diz ainda: ele queria ver Jesus, ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, quem sabe do meu tamanho, não conseguia, por causa de uma multidão de pessoas que estavam ali. A Bíblia continua dizendo no verso 4: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha só que coisa interessante. Verso 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Perceba que Jesus também estava observando Zaqueu, olhando para Zaqueu, desejando Zaqueu. Desce depressa, que quero ficar em sua casa hoje, Zaqueu. A Bíblia ainda diz: então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Junto com Jesus sempre iriam 12 homens famintos. Então a festa foi grande, o investimento de Zaqueu foi alto. Imagine você convidando 12 homens para comer na sua casa hoje e dando um excelente churrasco. Quanto que ficaria isso? Pense sobre isso. Todas as vezes que eu abro o meu coração para Jesus, também tem que abrir o meu bolso para um desprendimento de investimento no reino, baseado naquilo que eu entendo como culto. O que você veio fazer aqui hoje? Qual é a perspectiva que te levou a sair de casa? O culto é para quem? Para Ele.
A Ele seja dado honra, glória, não apenas nas canções, mas também com a minha finança. Então Zaqueu desceu rapidamente e recebeu com alegria. Ele recebe Jesus com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Como que Jesus escolhe esse rapaz que trabalha para Roma, que cobra impostos de nós? Como é que Jesus vai à casa? Se havia uma casa em Israel que Jesus não deveria ir, seria a casa de Zaqueu, humanamente falando. Ele se hospedou na casa de um pecador. E continua. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O que significa isso? Zaqueu, ele conhecia a lei de Moisés. Se alguém extorquisse o outro com cobranças exageradas ou indevidas, tinha que ressarcir 4 vezes mais. Era um homem que conhecia a lei. Mas vamos lá. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Coloca a mão à altura do seu coração. Coloca a mão à altura do seu coração, querido. Aleluia. Espírito Santo, é o momento tão sublime da tua palavra. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Ministra no meu coração. Ministra em nossos corações. Faça algo especial em nome de Jesus Cristo. Querido, a Bíblia, ela é um livro de histórias que tem personagens. E esses personagens, eles, são arquétipos. O que é isso? Cada personagem bíblico é você, sou eu. Todos nós temos um pouco de Adão, de Eva, de Abraão, de Elias. Todos nós temos um pouco de algum personagem bíblico que, olhe para mim e redobre a atenção, que viveu biblicamente, que deu, com o seu testemunho, com a sua vida, alguma pincelada, seja boa ou ruim, na Bíblia Sagrada. Então significa que eu posso ser às vezes um Adão, você às vezes pode ser uma Eva, minha irmã. Às vezes você é um Abraão, às vezes você pode ser um Elias, um Davi. Existe um pouco de Davi em cada um de nós, Quem sabe dentro de você tem um José do Egito, aquele homem que Deus usou de forma extraordinária. Mas há um Zaqueu dentro de nós, e é sobre esse personagem que você e eu iremos aprender algumas coisas importantes a nível de mudança, de transformação, de metamorfose em nossas vidas. As personagens da Bíblia apontam para caminhos, para decisões. As personagens bíblicas, as pessoas que vivem, nesse contexto bíblico, eles nos apontam para algo. E quando nós olhamos para a história desse homem chamado Zaqueu, a gente tenta discernir alguma coisa nele que se parece ou a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Caminhos e mudanças que aconteceram na vida de Zaqueu, que é necessário acontecer também na nossa vida, que é de fundamental importância que aconteça em nós. Um homem que sobe degraus, avança, não estagna, não para. Ele não fica esperando uma mensagem de domingo para se emocionar, para chorar. Ele pega o que tem e ele sobe, ele avança, ele consegue sair de uma certa zona de conforto e vai, Agora, qual o caminho que Zaqueu percorreu? Quais mudanças? Quais foram as atitudes? Se Zaqueu mudou, eu também preciso. Hoje nós somos Zaqueu.
tanto eu quanto você. Só que se a gente pega a vida dele, as etapas, os momentos, né, as paradas e avanços que ele tem, a gente vai perceber que Zaqueu, o primeiro ponto da vida dele é a alienação. O que é isso, pastor? Existe muita gente no meio da multidão, ou na sua vida, que ele vive como se Deus não existisse. Eu já vivi assim. Ele vive como se Deus não existisse. Para ele, Deus é uma história que o avô contou. É uma história como a história, sei lá, do sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando nós estamos nessa fase da alienação, é a fase que tanto eu quanto você vivemos uma ilusão que não precisamos de Deus, que nós não precisamos de Deus. É a fase que parece que eu nunca vou prestar conta com ninguém. É a fase que a vida passa e a gente entra naquela canção: vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. É a fase do prazer, da boa vida. E se a vida é boa, vale a pena viver segundo os padrões que a minha mente formata. É baseado na formatação da minha mente. E isso entra em todos os ângulos, ou em todas as áreas. Até para aqueles que são, ou pertencem à igreja do Senhor. É a fase de perseguir prazer, ou objetos de prazer. Assim era o Zaqueu. O Zaqueu ladrão. O Zaqueu que desviava recursos, que cobrava impostos e cobrava a mais e metia a faca no povo. E quando ele o fazia assim, ele tinha uma vida de prazer, de não prestar contas. Até os 10% que é de Deus eu levo. Eu não presto conta. Um dia eu não tenho que fazer nada. Eu apenas vivo, né, essa vida, uma vida, né, do meu jeito. Então Zaqueu, nesse momento, era usurpador. Ele era enganador. Essa é a área, ou o momento da vida de algumas pessoas, que elas se entregam para si mesmas. E ela, né, é a etapa da vida que o prazer fala mais alto. Ele vende a alma, ele vende, né, a fama da família, né, o que eles iriam pensar da família de Zaqueu. Ele se vende para Roma, para cobrar impostos dos seus próprios irmãos. Para ele só valia o dinheiro, para ele só valia os seus próprios interesses. Doa a quem doer, eu não estou nem aí. E tem muita gente, espero que não tenha ninguém aqui igual esse Zaqueu nesse período, que viva isso, que viva dessa forma. O acesso dele é para com o prazer, busca do prazer. É o Zaqueu opressor. E aí, quais são as etapas dessa vida de alienação, pastor? É como a gente, um exemplo, quem gosta de leite condensado, quem gosta de leite condensado? Mas você consegue tomar uma latinha inteira de leite condensado? Inteirinha, 2 latinhas, 3. No início é uma maravilha leite condensado, não é, gente? Mas depois vai dando um negócio que é bom, mas não dá mais. Não tem mais jeito. Não é verdade? Enjoa. É bom, mas você consegue comer depois de uns 3 copos d'água, outra colher. Mas não tem mais jeito. E diz um pensador
Eu anotei aqui que ele diz que mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Vou repetir, o mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar, a gente não avança. Essa era a vida de Zaqueu, né? É a pessoa que tem tudo, fica repetindo, mas não sai do lugar. E a vida de Zaqueu nesse momento é um pêndulo entre frustração e tédio. Frustração é aquilo que você tenta ter e não tem. E o que é o tédio? É quando você consegue obter aquilo que você lutou e conseguiu e depois se enjoa. Não tem assim na nossa vida alguma? Você luta, você está frustrado, eu quero esse pedestal, eu não consigo tê-lo, e quando você tem, você vê, eu tenho um pedestal, aí entra no tédio. Esse era o pêndulo na vida desse homem, frustração e tédio, e assim a gente pode colocar em várias áreas, assim é na vida cristã, na família, na vida torta, é desse jeito, não muda. Não tem jeito de mudar. Preste atenção sobre isso. Consumimos demais até o prazer repetido não nos satisfazer mais. Quem aqui, irmão? Eu já passei por isso na minha vida, a pastora contou um pouco do testemunho. Quem aqui já se lambuzou no pecado até não querer mais? Enjoar, saber que aquilo que era fonte de desejo, na verdade era uma frustração e um tédio. Foi lá até o ponto de comer comida de porco, igual o filho pródigo. Ele deixa a humanidade se esvair, e a loucura toma conta dele de tal modo que ele vai comer comida de porco. A humanidade dele se esvai. Aí eu vejo que nós somos uma geração do biquinho. Vou te explicar, do Facebook, da selfie. Vendemos uma imagem linda. Faz biquinho para tirar uma selfie, faz. Sabia que em muitas postagens eu fico rindo? Eu falei, eu conheço ele, não é ele. Essa frase ele pegou em algum canto. Eu conheço essa pessoa, não é impossível, ele não mudou tanto assim. Mas também não sou contra a sua postagem, continue, vai, te dá prazer, vai fundo. Cuidado com as frustrações e o tédio depois. Em nome de Jesus. Aí vem a extravagância, o Zaqueu extravagante, o abuso. O que é extravagância? É você dirigir um carro em alta velocidade e cada vez ir além, mais, até o carro não poder mais dar a velocidade que você deseja. A fase da adrenalina. Aí depois, passou isso, estou falando do Zaqueu, o primeiro ponto, vem o desespero. E muitos não voltam. Porque ele quer uma adrenalina, ele quer cheirar uma carreira de cocaína a mais, ele quer um desejo a mais, ele quer um álcool a mais, ele quer um dinheiro a mais, ele não consegue voltar. Cuidado se as etapas da sua vida te colocam sem você conseguir voltar. Eu me lembro muito bem, quando quase me afoguei no mar, por isso que eu tenho medo da água. Eu tentei desafiar um pequeno espaço mesmo do mar, e meus pés já não alcançavam mais o fundo. Aí eu tentei voltar, ledo engano, as ondas não deixavam eu voltar. Tem gente que está atolado nas drogas, no mundo, né, no dinheiro, o dinheiro é o seu dono. O problema não é você ter dinheiro, é o dinheiro ter você. Se você não consegue devolver para Deus o que pertence a Deus, alguma coisa está errado na sua vida. Por favor, entra em um check-up. Faz um backup da sua vida em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, rápido, não deixa para amanhã, faça hoje. Esse é o Zaqueu da primeira etapa. Muitas pessoas não conseguem sair da escuridão da alma, e aí eles estão nessa fase do Zaqueu primeiro, e aí ele está ali, a escuridão da alma prende ele, e ele não avança. Ele quer algo que nem ele sabe o que é. Agora fala para o seu irmão, o que você quer mesmo da vida? Para quem não sabe aonde quer ir, ou aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Um bar, uma igreja, um templo, o catolicismo, os evangélicos, a Umbanda, a Quimbanda. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. O fato é esse. Aí vem a fase da angústia, né? O que é a fase da angústia? Eu não sei o que eu quero, pastor. Eu não sei se eu caso ou compro uma escada. Coisas antagônicas. Mas ele não sabe se casa ou compra uma escada. Aí Zaqueu está no meio da multidão, gente. Esse Zaqueu, sem vida, perdido, na escuridão da alma, está no meio de uma multidão lá em Jericó. Está lá no meio da multidão, né? E ele busca abrir espaço, porque ele está em busca de algo que ele nem sabe o que é. Isso é um fato. Ele busca caminhos, quem sabe mudanças, né? Aí quando isso acontece, a gente começa então, vou ler aquela Bíblia que o meu avô me deu. Eu vou falar com o irmão do reteté do meu serviço, para ele colocar a mão na minha cabeça, ver se sai alguma coisa mal. Porque eu estou em busca de caminhos. Eu estou no meio da multidão perdido, então eu vou para a Umbanda. Eu vou para a missa. Eu vou para o culto. Eu vou para algum lugar. Eu vou para o Santo Daime. Eu vou para Compostela, lá no caminho de Compostela. Eu vou. Eu não sei para onde, mas eu vou para algum lugar. Eu preciso de um caminho. Eu preciso de alguém que me aponta, que me leva. Algumas pessoas dizem que existe uma multidão que segue Jesus, preste atenção, mas no meio da multidão existe uma multidão que segue a multidão. Igual aqui, ó. Vou falar por aqui. Aqui tem uma multidão pequena. Alguns aqui seguem Jesus, outros estão seguindo porque você está seguindo Jesus. Mas ela não tem ideologia. Ela não tem um plumo, ela não tem um norte, ela não tem uma bússola. Quem sabe pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Quem sabe ele está aqui entediado, ele está aqui porque ele segue você, que segue Jesus. Mas ele não consegue seguir. Se você não tivesse aqui, ele não estaria. Porque Jesus para ele é insuficiente. Ele está porque ele segue uma multidão. E aí Zaqueu estava lá em Jericó, e uma multidão vindo, e ele no meio da multidão. E ele fala, o que é essa multidão? Pequeno, baixinho, no meio da multidão. Olha só. Aqui tem multidão que está no meio da multidão, gente. Há muito tempo. Que não se decide. Que não tem caminho, que não tem atitude, que não tem mudança. Aí ele ouviu falar que Jesus estava em Jericó, o alvoroço, a multidão, milagres, o que estava acontecendo. Aí vem a fase da busca. A fase da busca, de buscar, de desejar. Alguém sopra no ouvido dele. Alguém diz, está passando aí um curandeiro. Ele traz o seu amor em 7 dias. Porque a gente vende Jesus assim, quase que igual um curandeiro, um feiticeiro.
A igreja está acostumada a vender um Cristo que não é um Cristo de fato. Ele compete com aqueles adesivos do poste elétrico que tem. Trago o teu amor em 7 dias. Faço trabalho para o amor. Você que é fria sexualmente, eu vou te aquecer. É só eu trazer o dinheiro, eu faço a macumba. É mais ou menos assim que a gente vê nos postes. Eu estava vindo para cá pela manhã e eu vi um poste lá: fazemos qualquer tipo de trabalho, emprego, você que está desempregado, pai não sei o que, um balaurolixá. E aí alguém fala para Zaqueu, e ele sem nada, perdido, passando por essas fases, vem a fase da busca. Aí vem a fase da observação. Ele sobe numa árvore. Pega uma cadeira para mim, Romualdo, por gentileza. Zaqueu, ele é baixinho. Aí vem a fase da observação. Ele sobe, ele muda, ele vai, ele quer ver. E tem gente aqui que só veio para ver. Ele não consegue se envolver com o Cristo, mas ele quer ver. Ele até se esforça para ver. São pessoas que vêm, começam a observar. Tem muita gente aqui que se reúne no meio da multidão. Olha a mudança do Zaqueu. O Zaqueu ladrão que vai vindo, multidão, no meio da multidão, seguindo a multidão. Agora o Zaqueu observador, sobe, vê, quer ver mais, além daquilo que ele não consegue. Tem gente que entrou aqui ou entra e fica vendo a música, só que ele não consegue cantar. Já viu alguém assim que você olha para ele sem estar com a boca fechada? Ele fala: por que aquele cara levanta a mão e fala glória a Deus, hein? Até que eu tenho vontade, mas eu só estou observando. Deixa eu só subir na figueira brava. Olha lá, ele levantou a mão. Agora ele mandou dar um glória. São os Zaqueus da vida, as fases, né? Então, até desejam mais, mas não conseguem. Prestam atenção na música, mas não se envolvem. Deixa de estar no meio da multidão, se torna multidão. Porque existe uma multidão que segue Jesus e existe uma multidão que segue a multidão. Quem sabe Zaqueu lá de cima, ele vê Jesus tocando nas pessoas, tocando nas crianças, tocando nos idosos, falando com os discípulos. Zaqueu vai observando, e ao observar, que é uma fase interessante, começa a ter mudança na vida dele. Começa a ter mudança. Ele vê o gesto de Jesus com as pessoas, o toque de Jesus, a presença. Ele lá em cima de uma árvore vendo, e aí ele se fascina. A parte do fascínio, a etapa do fascínio, esse cara é diferente. Esse Jesus é diferente, porque ele está prestando atenção em Jesus. Ele sobe na árvore para ver, para contemplar Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você presta atenção em Jesus, Jesus já está prestando atenção em você há muito tempo. Mas muito tempo. Muito tempo. Mas muito tempo. Ele já está prestando atenção em você. E aí Jesus, quando ele vê Zaqueu lá, ele fala: rapaz, eu estou vendo o coração desse cara, olha o esforço, um cara pequeno, baixinho, a multidão comprimia todos ali, né? E aí, Jesus, ele vê o coração e a alma de Zaqueu. Ele fala: Zaqueu, desce daí. Ele cita o nome, chama ele por nome. Ao contrário dos outros que viviam ali, que chamavam: ô ladrão, lá vem o coletor de imposto, o maior dos publicanos. Ele chama pelo nome. Você quer ter intimidade com uma pessoa, para de chamar ele de irmão e chama ele de nome. Sabe por que você chama de irmão? Porque você não tem intimidade com ele.
mais fácil chamar ele de irmão. Paz, irmão. Agora, se você quiser perguntar o nome dele, por favor, fique à vontade. Entre Romualdo e irmão tem um distanciamento longo. Isso significa o quê? Falta de intimidade. Aí Jesus fala: Zaqueu, você está me observando, mas eu já vi o teu coração, rapaz. Eu já vi a tua alma. Eu já sei quem você é. Aí no meio daquela multidão, milhares de pessoas, olha quem Jesus escolhe. O homem que faz o trabalho sujo, o menos provável. E aí eu sei porque Jesus pega as coisas loucas dessa vida para confundir os sábios, os entendidos. Porque Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Aí Jesus fala: desce, porque onde eu vou te levar, nesse processo de mudança, de perspectiva de quem eu sou, que você está interessado em mim, você sobe numa árvore, então desce para onde eu vou te levar, é um lugar mais de comprometimento. Você sai do raso e vai para o fundo, você consegue enxergar além, Zaqueu. Então desce, que eu vou para a tua casa. E quando fala casa, fala intimidade, porque acontecem coisas dentro da sua casa que ninguém sabe, que não acontecem aqui. Ei, pastor doido, onde o senhor tirou isso? Das nossas vidas, queridos. Ainda mais dentro do seu quarto. E aí Jesus pega o mais improvável, não é verdade? E ele escolhe jantar com ele. Eu vou comer na sua casa, estou indo para lá. Aí Jesus convida, a Bíblia diz que ele desce correndo, e alegre. Olha as fases de mudança. Aí vem o estágio do encontro, a fase do encontro. Jesus marca um encontro com Zaqueu: hoje eu vou para a tua casa. Lembra Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entro e saio, com ele, ele comigo. Faço intimidade, a gente gera uma comunhão, não é não? E aqui eu sei que tem gente que já está na mesa com Jesus, que já não é mais multidão, que segue multidão. Alguns já são multidão que segue Jesus, outros já estão na observação, estão lá em cima da árvore, e já outros já convidam Jesus: vem logo para minha casa, vem aqui na minha casa, Jesus. Pessoas que têm um tempo a sós com Deus verdadeiro e não mentiroso. Pessoas que têm prazer e falar: esse tempo é para ti, Jesus. Hoje eu acordei, fui dormir 2 e pouco da manhã, acordei 7 e não consegui dormir mais. E olha que eu estava cansado fisicamente, mas o Espírito Santo me falou: para com isso, rapaz, que é isso, moço? Quero bater um papo com você. E você nunca tem tempo às vezes. Um grande teólogo, Tozer, ele diz: um homem só é forte se o tempo a sós com Deus for forte e intenso. Uma mulher só será uma mulher forte se o tempo a sós com Deus com ela for intenso e forte. O resto é filosofia barata, que nem você sabe explicar quando alguém perguntar para você quem você é, onde você quer chegar. Olha só, esse estágio de Jesus se autoconvidar para ir para minha casa, é o estágio de trocar os afetos. Eu toco em Jesus, Ele toca em mim, eu convido Ele, Ele me convida. E tem pessoas aqui que já estão nesses estágios, que já abriram as suas casas para Jesus, porque tem gente que nunca abre a casa para Jesus. Pessoas que ouvem a voz, pessoas que tiveram um encontro, pessoas que foram abençoadas e desfrutam dessa proximidade.
Esse é o Zaqueu convertido. Esse é uma pessoa que não fica no estagnado, parado, ele avança, ele vai, ele está disposto a crescer, a caminhar, a conhecer mais, a ler mais de Deus, a saber mais. É o Zaqueu que já está no período da conversão. Diferente do Zaqueu ladrão, houve uma mudança na vida dele, e parece que chega ao fim, né? Jesus na minha mesa, eu ceando com Ele, eu comendo com Jesus e com seus discípulos, parece que é o fim, né? O estágio final, mas não era. Aí vem o último degrau da vida de Zaqueu, o último degrau. Enquanto todo mundo está à mesa, ele ouve algo de Jesus, ele ouve o amor de Cristo, ele sente o amor de Jesus, que Jesus não o julga, não o condena, não o reprova, mas está lá. Ele está ali sempre, mesmo que Zaqueu seja um homem que errou, e errou bastante, como tantos nós erramos, e Jesus nunca desiste da gente. Depois do melhor jantar que Zaqueu já entregou, porque houve uma mobilização, eram 12, 13 com Jesus, muita gente, e foi um jantar maravilhoso. E eu acho que teve um momento que Jesus parou de falar e olhou dentro do coração de Zaqueu. E não tem coisa pior quando a gente está conversando com uma pessoa que ela para de falar e olha nos nossos olhos, e fala, não fala mais nada, só olha. Não é verdade? E ela desnuda a gente. A gente fica desnudo. E foi isso que aconteceu. Acho que Jesus, naquele momento do jantar, teve um momento que ele não fala mais nada. Ele olha para a alma de Zaqueu, penetra o coração. Aquele Jesus consegue entrar na escuridão da alma de Zaqueu e começa a desvendar as vergonhas dele. Ei, Jesus maravilhoso. E cada vez mais Jesus vai penetrando, Jesus vai entrando, e quando você tem intimidade, irmão, o pecado na sua vida é abominável, é nojento. Oh meu Deus, como é nojento! Eu não sei porque você insiste, é nojento. Aos olhos de Deus, e quem tem intimidade sente a mesma coisa. E Zaqueu ali, ele se deixa por Jesus entrar dentro da alma, ao ponto que Zaqueu não consegue mais esconder, e aí ele explode no ato de entrega. Ele, quem sabe, fala, Jesus, vem cá, eu tenho um cofre aqui, vem para cá, Jesus, eu tenho um cofre secreto, que está todo o meu dinheiro, que eu consegui durante 10, 20, 30 anos, cobrando impostos, vem cá, o mais secreto da alma, entra aqui, Jesus, aquilo que era o meu Deus, aquilo que era precioso para mim, aquilo que ninguém conseguia entrar dentro, Jesus, eu estou aqui para te devolver, pode dar para os pobres. E se tem alguém que eu pequei contra ele, porque a fase mais importante do perdão não é só pedir perdão, é restituir o que você fez com aquela pessoa. Se você pensa que é só te perdoa em nome de Jesus, se você vai lá e restitua, aí você vai mostrar sua nobreza diante de Deus. Tenta juntar as penas que você deixou sair daquele saco quando você falou mal daquela pessoa. É como abrir um saco de pena e jogar no vento. Tenta pegar as penas de volta e restituir para ela. Vai atrás de todas que você falou mal dela e pede perdão e leva a pessoa. Eu falei mal dela, me perdoe em nome de Jesus. Zaqueu falou, olha, se eu tiver algo que eu errei, eu entrego o que está na lei, 4 vezes mais. Eu abro mão da minha riqueza, do meu Deus, e ainda indenizo. Na verdade, Zaqueu foi encontrado por aquilo que ele sempre buscou. Ele encontra algo que sempre ele buscou. Ele fala, depois que esse cara entrou na minha casa,
preparou essa mesa, eu não preciso de mais nada. Eu me abro para Ele. Entra Jesus e muda, transforma, mata o que tem que morrer e me leva para os teus caminhos. Aleluia. Zaqueu levou Jesus para o lugar mais particular da vida dele. É lá nesses lugares que os demônios te aprisionam você, irmão. São nesses lugares. Esses demônios que manifestam, irmão, é pequeno. Piores são aqueles que te levam para lugares secretos da sua vida e te aprisionam lá dentro. É lá que você tem que convidar Jesus para ir. Por isso que eu vejo na vida de Zaqueu a maior mudança. Uma mudança total de entrega, de os valores humanos serem entregues. Aquilo que eu acho que, sabe, tem muita gente preso em coisas, ele se entrega, ele fala: toma Jesus, eu não consigo mais sair desse lugar se o Senhor não estiver em mim. Aleluia. E aí Jesus libera a palavra: hoje, Zaqueu, entrou salvação nessa casa. Eu entrei na sua vida, Zaqueu. Lembra dos homens que estavam caminhando em Emaús? Lembra disso? No domingo, já era tarde. Eles voltavam, saíram de Jerusalém. Cleopas e o outro andando. Jesus vem no meio deles. Narra toda a história, pergunta, e eles falam para eles: olha, você não sabe que a história diz que aquele Jesus que foi morto, ele viria restaurar todo Israel, e nós éramos discípulos deles, e hoje já é domingo e não aconteceu nada, e Jesus continua falando com eles, vivendo com eles ali. Eles convidam Jesus para entrar para a casa deles, na hora de partir o pão. Eles reconhecem, só que Jesus some, desaparece. Vou te falar por que Jesus some, porque Jesus entra neles, Jesus em nós. Diz a Bíblia que eles olharam e não viam mais Jesus, só que ele falou: não ardia em nosso coração. E qual que foi a atitude de Jesus morar neles? Eles voltam para Jerusalém, largam tudo, voltam animados para cumprir o propósito de Deus. O que Zaqueu fez? Falou: Jesus está na minha casa, ele entrou no mais íntimo, entreguei tudo meus segredos para ele, e eu vou cuidar dos pobres, de gente. Porque se você não serve para cuidar de gente, você não é gente. Porque você olha para o teu umbigo e não cuida de ninguém. Olha a transformação na vida de um homem. Deixa Jesus entrar nas feridas mais profundas da sua alma. Deixa Jesus devolver a você a humanidade que o diabo roubou de você há muito tempo, por causa de coisas, de valores. Deixa Jesus devolver. Seja humano, se importe com a humanidade. Hoje é o dia que Jesus vai limpar você profundamente. Tem um quarto secreto do teu coração, quem sabe ele está sujo, e Jesus quer entrar, quer limpar, quer mudar. Quando é, pastor, que eu sei que eu tenho um encontro, uma mudança radical, que eu estou em Jesus, Jesus está em mim? Quando é, pastor, que houve uma libertação na minha vida? Quando é? É quando eu me batizei? É quando eu levantei uma mão? É quando eu me tornei evangélico? É quando isso? Não! É quando eu quero ajudar alguém. É quando eu saio do meu mundinho. Fala para o seu irmão, pode falar para ele, fala assim: um pastor mandou falar, não era de mim. O seu mundo é muito pequeno. Sai dele. É muito pequeno. Quando é que tem a libertação na minha vida, gente? Quando eu quero ajudar alguém.
Zaqueu tinha uma multidão de pessoas em Jerusalém. Quando ele era ladrão, ele não se importava. Quando ele era a multidão que caminhava atrás da multidão, ele não se importava. Quando ele se tornou multidão, ele não se importou. E até quando ele convida Jesus, ele não se importava. Mas quando Jesus vai no mais secreto, ele pega do cofre dele, abre o tesouro, arranca. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Ele fala: entrega para os pobres. Entrega para a gente, para o ser humano. Faz essas pessoas serem felizes através da minha vida, Jesus. Vai ao encontro delas com o meu dinheiro. Compra o que for necessário. Eu invisto. Eu faço. Quando é que tem libertação na minha vida? Quando eu sirvo quem está ao meu lado. Porque eu aprendi aqui que eu sou o terceiro. O primeiro é segundo. E o terceiro, eu. Nós aprendemos isso aqui. E aí Jesus desaparece e entra na gente. Mora em nós. Mora em nós. Fala para o seu irmão: quando Jesus mora em nós, a gente se entrega para os outros. E quando a gente faz isso, há um pronúncio lá na glória: hoje veio salvação nessa casa. Hoje veio. E hoje é o dia de Jesus descer nos porões da sua vida, porque Ele quer viver em você. Mas que para isso aconteça antes, você tem que se abrir para Ele. Que história linda, né? Mas eu disse que a Bíblia, ela é um livro que tem os seus personagens que se parecem com a gente. E hoje Zaqueu se parece com a gente. Qual fase você está? O Zaqueu ladrão, que não consegue de forma alguma se desprender do que tem, porque para dar um passo para se desprender, ele pensa 10 vezes. O Zaqueu que caminha em busca, no meio, que segue uma multidão. O Zaqueu que é multidão. O Zaqueu que sobe na árvore, o observador, que observa os irmãos levantarem a mão, mas ele não tem coragem de levantar. Que observa eles cantarem, mas não consegue cantar. O Zaqueu que vê gente subir aqui e dizimar, mas ele não consegue dizimar. Observador, contemplador, um culto contemplativo. Ou você é o Zaqueu que abre a porta da sua casa e fala: entra. E além de entrar, você é o Zaqueu que fala: eu vou entregar o meu tesouro para o Senhor, que está guardado no meu cofre escondido, para que eu possa ser bênção na vida da população onde eu estou inserido, da comunidade onde eu estou. Fique em pé onde você está. Vai valer a pena seguir Jesus, querido. Vai valer a pena seguir Jesus. Vai valer a pena seguir Jesus. Coloca a mão à altura do teu peito, onde fica esse órgão que bombeia o teu sangue, esse músculo que está aí dentro, que bombeia, tchá, tchá, e aí ele faz você ter vida, que é o teu coração. Mas deixa a sua alma aberta para Jesus entrar. Quero pedir a Thaís, coloca a música, vai valer a pena para mim. Coloca a mão à altura do coração. Vale a pena viver com Jesus.